Olá a todos e todas, eu me chamo Manuel Lordelo e hoje vou estar aqui mediando o terceiro episódio do E aí, qual é a sua história? Este projeto que tem como objetivo criar esse diálogo entre pesquisadores e pesquisadoras a partir de algumas questões temáticas, entendendo que esse diálogo também faz parte da nossa construção intelectual, tanto acadêmica como fora da academia. Então, hoje a gente vai estar aqui nesse nosso terceiro encontro, temos alguns convidados especiais. O projeto, na verdade, ele surge como desdobramento do primeiro ciclo de encontros que a gente teve a partir de julho, com mesas redondas, em que a gente já pensou em estar discutindo aqui essa ocupação do espaço virtual como também parte do fazer acadêmico, sendo que estamos limitados nesse período, né, dessa nossa prática de diálogo acadêmico que era tão comum, tanto nos corredores como nas nossas saídas, esse contato da gente estar discutindo com os nossos colegas e que faz parte da nossa construção intelectual. Quero já agradecer todo mundo que está aqui presente na live. A gente pensou muito no Instagram, pensando nessa perspectiva de estar aqui tendo a interação de vocês no chat. Eu vou estar aqui acompanhando o chat. Enquanto a gente aguarda nossos convidados, eu quero pedir para vocês divulgarem o perfil do Trocando Histórias em Rede com os colegas. Vocês podem mandar, aqui tem um aviãozinho que vocês podem mandar essa live para alguém que vocês achem que vai ser interessante a temática de hoje. Então, ajudem a gente também nesse processo de repensar a ocupação aqui das redes sociais, da tecnologia, como um espaço de produção de conhecimento. A gente aguarda aí esse apoio de vocês. No bate-papo de hoje, a gente vai estar falando sobre a monstrualização da diferença. Então, esse processo de representação do outro desumanizado, em que legitimou algumas práticas e políticas de extermínio. Então, a gente vai estar aqui hoje em rede, fazendo esse trocadilho realmente. Então, dentro dessa perspectiva de estar aqui pensando isso. Para o debate de hoje, a gente vai ter a participação de Ismael Silva, que é antropólogo e fotógrafo, e Yuri Trípode, que é artista e pesquisadora. Então a gente vai dar aqui um tempinho para vocês aí divulgarem com os colegas, enquanto eu faço a apresentação aqui de nossos convidados, para a gente não perder nenhum desses momentos desse bate-papo que a gente acredita dentro dessa pertinência aqui, temática, de estar discutindo isso, né? Sobretudo pelo próprio processo político que estamos passando, dessa legitimização de algumas mortes e a naturalização das mortes de algumas pessoas. Então, o bate-papo hoje vai seguir muito nisso. Eu queria aqui, então, apresentar nosso primeiro convidado, Ismael Silva. Como eu falei, ele é formado em Ciências Sociais pela UNEB. Atualmente, ele é mestrando em Antropologia pela UFBA e, além de realizar um trabalho como fotógrafo, ele tem essa formação aí em direção de fotografia. Ismael vem realizando um trabalho muito sensível e documental desse processo do que ele discute como antropologia visual. Então a gente acredita que aí em sua própria produção artística também tem um olhar mais atento, e dentro dessa dinâmica eu vou convidar aqui ele hoje para a gente iniciar o nosso papo. Vocês podem ir fazendo perguntas dentro do... Boa tarde a todo mundo que tem chegado. Vocês podem ir deixando pergunta. Opa, Olá, Ismael. Boa tarde. Agradeço mais uma vez e desde já essa sua disponibilidade aqui de estar nessa tarde, né, discutindo esse tema aqui, muito pertinente e muito próximo, inclusive, da própria pesquisa que você vem desenvolvendo. Então, para começar, gostaria que você contasse um pouquinho dessa sua história aí, né, e dessa pesquisa que você vem realizando no mestrado. então, boa tarde a todas e todos. Primeiro, eu quero agradecer a Manuel pelo convite. Eu acho que, assim, eu também, como você começou dizendo,
Esse exercício de falar sobre tudo em live é um exercício novo para a gente, né? Sobretudo corpos que historicamente foram silenciados e cerceado esse direito de interagir, de pensar e de expressar a nossa subjetividade. Historicamente, a gente sempre ficou num lugar de alguém que era muito mais objeto do que a própria voz de si. Então, a nossa historiografia ela parte muito desse lugar, desse corpo que foi historicamente objetificado. E aí, minha pesquisa, assim, meu processo com antropologia e talvez com minha pesquisa, assim, eu entrei na graduação já fotógrafo, eu fiquei pensando o que iria pesquisar. E até que eu caí na ideia de pensar sobre um pouco sobre fotografia. E aí eu fui no meu TCC, foi... Deixa eu tentar lembrar o tema, né? A representação do corpo negro na fotografia brasileira do século XXI. Então eu vou pensar essa construção a partir dessa iconografia hegemônica, essa iconografia nacional. Como esse corpo, ao longo da história, ele foi pensado e repensado e, na verdade, foram construídos. E aí, no mestrado, eu proponho pensar, eu não diria que é o mesmo tema, mas na mesma sequência, mas aí eu quero debruçar sobre Salvador. Eu penso como é que essa construção do século XXI imagética, como esse corpo negro, ele foi desenhado, ele foi construído esteticamente. Então, eu tenho pensado isso desde a do TCC. No TCC, eu discuto sobre tudo PRVG, porque, querendo ou não, PRVG tem uma produção no século XX, uma produção muito pesada. E aí, qual é a grande questão? Como é que esse corpo negro ele está na fotografia de VG? Então, isso é um tema caro para a Bahia, sobretudo pensando na Bahia. Como é que esse corpo negro ele é pensado nessa estética virginiana? É um corpo com o povo um corpo manso, né? É um corpo que não tem voz. Então, assim, os homens negros de VG, eles ocupam um lugar muito fechado, que é esse lugar do corpo sexualizado. Então, se for pegar a produção imagética de PRVG, o corpo do homem negro é um corpo hipersexualizado. Parece que só há esse espaço para o corpo negro masculino em PRVG. Já o corpo das mulheres está em um lugar hiperreligioso. Então, parece que ou você é hipersexualizado ou você é meramente religioso. Não que isso seja um problema, mas, assim, esse é o único lugar possível para a nossa existência nessa iconografia. E dentro disso são, de certo modo, apresentados como exóticos, né? Dentro dessa diferenciação, inclusive a sexualidade e a religiosidade são dois fundamentos principais para a existência de uma cultura. E o que a gente vê, como você apontou, é que dentro dessa cultura negra, a historiografia apresenta sempre um espaço de outro para esses dois aspectos que são fundamentais para a existência de qualquer cultura. Mesmo hoje, no século XX, você tem estudado o PRVG, a gente tem ainda atualmente uma produção de fotografias desse olhar do outro, sobretudo por fotógrafos não negros e fotógrafos não baianos e não brasileiros sobre a cultura negra brasileira. Como você vê esse processo nessa manutenção desses estereótipos, mesmo no nosso século XXI? Então, você falou algo muito interessante quando você fala dessa construção. E aí, eu tenho trabalhado muito com Foucault, o livro dele, Vigiar e Punir. E aí ficou pensando na ideia do vigiar. A ideia do vigiar está ligado ou atrelado à ideia do ver, do olhar. E a fotografia, ela é muito isso, ela é muito o que o outro vê, né? E aí, sobretudo, o que o outro vê sobre nós. Porque a fotografia, ela é muito mais do fotógrafo do que do fotografado. A gente acaba não discutindo isso de quem é foto, no sentido. Então, a fotografia, ela é muito mais de quem está com a máquina na mão. E aí, pensando na gente enquanto povo negro, o quanto a gente historicamente ficou no lugar do objeto. E aí eu volto a dizer, o nosso corpo foi o tempo todo objetificado, foi o tempo todo construído. Eu estava vendo uma live semana passada, uma galera do museu, e aí ela falava algo que eu achei interessante, ela dizia, não nos assombre com a sua memória.
Ou seja, essa memória que está aí, na sala de museus, na sala de arte, essa memória, ela é nossa enquanto povo negro ou ela é uma visão do branco sobre nós? Aí é uma intenção para a gente ter pensar. O que a gente tem de historiografia pensando imageticamente o Brasil? O que a gente tem dessa narrativa imagética no Brasil? É uma construção nossa? Essa história que tem é a história nossa ou a história do branco? E aí pensando do ponto de vista da fotografia. O que a gente tem de iconografia, aí se a gente for voltar para o século XIX, o século XVIII, pensando a missão francesa, o que Debré pintou, o que Rugenda pintou, toda essa pintura, essa iconografia histórica do Brasil, ela é muito mais desumanizada que talvez seja o que você conceitua de monstralização do corpo negro, justamente porque é uma visão de um mundo sobre nós. Então, assim, qual lugar que nós ocupamos nessa história? E aí eu acredito que, aí, tentando responder a sua pergunta, o que a gente pensa hoje sobre produção imagética, ela é construída há séculos, ela não é construída hoje, século XXI. E aí quem produz essa memória, sobretudo, se for pensar na Bahia, quem são os fotógrafos mais promissores, que têm uma representatividade assim? Você vai pensar Mário Cravo, vai pensar a família de Mário Cravo que produz imagem, vai pensar PRVG, e esse lugar exótico parece ser o único lugar que nos cabe. Ou seja, essas pessoas foram doutrinadas e foram educadas para pensar arte, pensar fotografia a partir dos nossos corpos. Mas nossos corpos num lugar de submissão, no lugar do produto, mas nunca como protagonista. Então, assim, essa galera que foram alfabetizados imageticamente nesse lugar, eles foram criados, eles foram formados para pensar essa fotografia, pensar essa pintura, pensar essa arte. A gente vai ver isso na literatura com Jorge Amado. Deixa eu pensar, qual é o lugar do corpo negro na produção literária de Jorge Amado? E olha que é uma literatura que é hegemônica, que circula o mundo, que vende a ideia de baianidade. A baianidade que é construída em cima do nosso corpo não foi pensada por nós, foi pensada por branco. Jorge Amado, Caribé, Pierre Verger e tantos outros que construíram essa narrativa imagética sobre nós. Então, eu não consigo vislumbrar uma outra estética que não seja essa de subalternidade dos corpos negros. Eu vou chegar num papo, acho que sua fala segue um pouquinho para esse espaço, não é ainda bem conclusivo, pois ainda temos outras discussões, mas você, em sua fala, de certo modo, abre esse espaço aí para a importância dos fotógrafos e fotógrafas negras, né, representarem essa sua própria história. Hoje a gente tem, com o avanço, sobretudo, da democratização das tecnologias, do espaço para a fotografia, que também era um espaço muito excludente em caráter social, eu gostaria que você pontuasse aí, a partir do seu trabalho também, a partir dos trabalhos dos fotógrafos contemporâneos, como você vê essa importância nessa ressignificação dessas imagens por esses fotógrafos? Eu não sei se eu chamo de Manuel, se eu chamo de Juca. Acho que de tanto ouvir Juca, Tranquilo. Eu fico aqui na crise de qual é o nome. Então assim, eu acho que a gente tem vivido um novo momento no cenário, pensando na fotografia. E aí, com a grande crise, assim, você tem uma crise da galera mais conservadora da fotografia, sobretudo uma classe média branca que viu da fotografia, falando desse boom da tecnologia, e eles vão tratar isso como um esvaziamento da fotografia. Só que esse boom, esse esvaziamento, sobretudo essa cultura do selfie, né? Então, assim, você vê muita crítica ao selfie. E aí você vê muita crítica ao que é fotografar hoje. Só que o selfie, se eu for pensar, quem teve acesso e quem está chegando, assumindo essa democratização, esse boom, somos nós negros, sobretudo. Povos indígenas, população negra, e populações que historicamente esteve à margem do acesso. Sobretudo porque a fotografia é algo muito caro, né? Você pensar fotografia, você produzir fotografia é algo muito inacessível ainda. O equipamento fotográfico, ele ainda é caro. Mas ainda assim, isso tem incomodado muito. Tem incomodado muito porque a gente tem dito que a gente quer falar a partir de um outro lugar.
já fala a partir de um outro corpo. Não mais esse corpo passivo, que eu acho que nunca foi passivo, não esse corpo objetificado, mas um corpo que quer produzir a sua própria narrativa. E aí isso incomoda. Eu escuto muito sobre a cultura do selfie, né? E aí a galera critica, porque tudo agora é selfie. Mas o selfie é justamente essa ruptura. O selfie é eu com o meu celular na mão e dizendo onde eu quero ser fotografado, como quero ser fotografado e quando eu quero ser fotografado. Eu não preciso mais de um branco com a máquina na mão me fotografando. Porque pensando em fotografia como algo de existir, quando você fotografa ou quando você materializa essa imagem, você passa a existir de alguma forma. Eu agora com o celular na mão, eu reproduzo essa imagem. E aí, pensando na fotografia, eu acho que você tem sim uma galera preta, feminista, assumindo esse lugar e produzindo essa narrativa, produzindo seus corpos, que eu acho que é algo radicalmente diferente de tudo que a gente teve até o dia de hoje com essa produção branca. Você tem sim uma produção fotográfica enorme de pessoas brancas que não fotografaram, mas agora, sobretudo, você tem pessoas pretas querendo produzir a sua própria memória. Porque eu acho que memória é algo para ser disputado ainda. A gente está começando a produzir uma memória fotográfica. Eu vi agora aqui que entrou Amorim, que é um fotógrafo do Beru. Assim, tem uma galera preta aí muito boa. Em São Salvador você tem muita gente preta fotografando. Só que sem espaço, né? Sem grana, sem recurso para tocar os seus projetos. Estão tentando Sim, esses obstáculos. então assim, mediando isso, essa questão da imagem que você traz, você tem em sua própria página de trabalho de fotografia uma discussão sobre antropologia visual. E, então, partindo, a gente tem algumas perguntas aqui, eu vou deixar para trazer no final. Tem uma pergunta no chat, tem uma pergunta aqui no card. Vocês podem deixar a pergunta no card, pessoal. Ajuda muito para eu tentar acompanhar aqui. Esses dois cartõezinhos com interrogação, vocês podem clicar aí e mandar perguntas. Eu vou fazer no final, mas seguindo o nosso papo, Ismael, você traz essa discussão sobre antropologia visual e a gente vê, assim, começa a repensar a importância dessas imagens nas construções narrativas sociais, como você trouxe, né? E além do trabalho artístico, a gente tem um uso dessas representações pela própria mídia, pela cultura de massa, por alguns programas. Então eu queria, assim, como antropólogo visual, como você vê esse processo da utilização da imagem, sobretudo da população negra, né, nesses espaços? É engraçado, Manuel, Manuel, eu fico aqui. Assim, eu acho que a história da fotografia, a história da antropologia, ela meio que se confunde. Por pensar século XIX, o quanto essas duas ciências elas nasceram juntas, né? E aí o que acontece? Tanto a história da antropologia quanto a história da fotografia, ela também se confunde com a nossa desumanização. Vou pensar as histórias eugenistas, século XIX. O quanto tanto a antropologia quanto a fotografia, elas foram instrumentos para, talvez seja o que se chama de monstralização, eles foram instrumentos para produzir essa ciência ao qual nos negava a humanidade. E aí você vai ver que o estudo criminológico, você vai ver que toda a produção fotográfica do século XIX é uma produção a qual nos torna menos humanos, dentro do padrão, dentro da lógica dela de humanidade. Então a fotografia cumpriu esse papel de forma excelente. E se for pensar em antropologia, o que foi a antropologia do século XIX, desde das teorias evolucionistas, as teorias eugenistas, foram justamente os antropólogos que produziram esses conceitos. Então, assim, eu acho que uma dá serviço à outra. Tem uma teórica, Patrícia Ruccoli, ela vai tratar sobre imagem do controle. E aí ela pensa o quanto essa imagem produzida na grande mídia, aí se for pensar telenovela, a gente tem muito aqui próximo, o Gel Vitor Araújo, quando ele produz A Negação do Brasil. Assim, eu acho a Negação do Brasil um trabalho etnográfico excelente. O que Gel Vitor faz? Ele vai pegar as telenovelas brasileiras e vai pensar aonde estão os corpos negros na telenovela brasileira.
Acho que isso é anos 70, 80, por aí. Ele faz meio que um levantamento disso e faz essa análise. Ou seja, isso é um trabalho etnográfico de alta qualidade, a partir da imagem, a partir do imagético. Se a gente for pensar ainda hoje, parece que as coisas mudam muito lentamente. Aonde estão nossos corpos e quais são os papéis e quais são as funções que nossos corpos ocupam pensando nessa grande mídia? Então, assim, parece que o lugar da empregada doméstica, do traficante, do vigilante, do gari, ele ainda são memórias que se retroalimenta, e aí é o que Patrícia Ruccoli vai tratar sobre a imagem do controle, porque você cria e alfabetiza a população, dizendo a ela qual lugar que ela vai vestir. E aí você diz isso de forma imagética. Assim, não tem nada mais tão potente na comunicação, sobretudo no dia de hoje, do que uma imagem. Aquele discurso de que uma imagem vale mais do que 100 palavras. Ou seja, você está o tempo todo mostrando para esse povo, para esse corpo, qual o lugar que ele ocupa nessa sociedade. Então, assim, eu acho que a produção imagética, ela ainda é adoecedora, ela ainda nos coloca em um lugar de subalternidade, porque essa produção ainda, por mais que a gente tenha acessado esse mercado, a democratização, mas quem produz essa mídia ainda não somos nós. E aí, dificilmente a gente vai conseguir dar esse salto, né? Porque a gente não está produzindo mídia, a gente é consumidor dessa mídia ainda. Sobretudo essa mídia hegemônica. E aí eu volto sempre para Foucault. Quando Foucault fala de vigiar e punir, e aí eu, enquanto fotógrafo, e fazendo essa conexão, eu vou pensar esse vigiar como uma produção imagética também. Você vigia e você pune. E vigiar, para mim, está ligado à visão, que está ligado à materialização de imagem. Então, assim, a fotografia ou a imagem, ela é a construção do outro. E como eu vigio e eu que estou punindo, eu construo o outro como eu quero que ele seja. É isso. Você começou seu início de fala aí, você trouxe uma discussão que lembrou uma postagem que fizemos aqui ontem no perfil do Trocando Histórias, que é sobre o Museu Nina Rodrigues, né, que iniciou ali no meados do século XX, e eles trouxeram um acervo dentro das pesquisas eugenistas de Nina Rodrigues, por isso que o museu realmente começou a ter esse nome, e teve a polêmica daquela exposição ali, daqueles corpos não brancos, como se fossem aspectos de uma criminalidade. Depois de muitos embates jurídicos, o museu foi fechado, apesar de que parte do seu acervo ainda continua lá e foi disponibilizado para outros museus. Mas, de certo modo, essa imagem hoje, ela é legitimada também, é passada por alguns produtos, por algumas programas televisivos, né, que está sempre ali apresentando aquela imagem do marginalizado, de como ele está dentro do crime, como ele tem que ser combatido. E hoje a gente tem no Brasil uma política em execução, como alguns autores levantam, sobre o extermínio da população negra. E a gente consegue comprovar isso através de números. Então eu queria que você comentasse aí um pouquinho dessa questão da imagem, dessas representações dos corpos negros e de como isso legitima algumas políticas de extermínio. Sim. É porque, assim, eu nunca concebo a imagem meramente como uma imagem. Eu acho que a imagem ela é uma síntese de uma ideia, na verdade. E aí você fala muito Menino Rodrigues. Então, assim, dentro da produção eugenista, se for pensar século XVIII, XIX, a produção de Nina Rodrigues, você vai ter uma série de antropólogos que, assim, para comprovar a nossa inferioridade racial, como eles concebiam, eles fazem um registro fotográfico. Fotografavam crânio, fotografavam pessoas nuas, pessoas de costa, de frente. Então, assim, você tem uma série de fotografia produzida no século XIX, que é de fato fotografia, que era justamente para autenticar as suas teorias. E aí, qual que eles avaliavam a partir disso? Os traços, assim, ó, fazer a foto da mão, da cabeça e do corpo, das pernas, e a partir disso, eles iam dizendo aqui, ó, essa mão grande, esse nariz largo, essa boca, esses lábios grossos,
são traços de pessoas que não têm que não são humanos, que estão muito próximos dos animais. Então tinha essa coisa de aproximar, essa coisa de animalizar o corpo, que talvez seja a ideia de monstrualizar o corpo. Você pega isso a partir da produção de Debré. Se a gente for voltar para a historiografia, voltar para Debré, pintura, então assim, na pintura de Debré, todo o corpo negro ele é muito próximo do macaco. São traços muito animalescos. Nos trabalhos antropológicos, e isso não foge disso, do século XIX. Os traços das fotografias, elas ressaltam esse lugar. Então, assim, a fotografia está a serviço disso. Isso também é isso também é genocídio. Você nega a humanidade do sujeito. Você nega a existência do sujeito. Você nega a possibilidade dele ser humano. Então, assim, a fotografia, ela cumpre esse papel de forma excelente para os estudos criminológicos. Entendeu? Então, assim, eu não consigo conceber a imagem apartado de uma carga ideológica. E aí, por isso, a minha crítica à PRVG, quando a gente está diante da matéria fotográfica dele, quais são os lugares que os corpos negros ocupam na produção de PRVG? São lugares hipersexualizados. Sacou? Eu acho a fotografia de VG bonita, tem coisas que eu acho que é excelente. Eu consumo a foto de VG, mas eu não posso entender quem é VG. Quem é esse cara? Sacou? E como é que ele nos vê? Então, assim, quando o VG produz uma memória, e aí um livro que eu fiz análise no meu TCC, foi o livro Retrato da Bahia, que é um livro de PRVG. Então, assim, ele se deu a audácia de produzir um livro que ele chamou que seria o livro Retrato da Bahia. Então, assim, e aí eu vou analisando o livro, a fotografia, então, assim, no livro dele, Retrato da Bahia, o homem preto tá com um short curto, a bunda sempre ressaltada, os músculos sempre ressaltados. Então você tem uma construção fotográfica, porque quem fotografa, ele faz a escolha de composição, de recorte, de enquadramento, de luz. Então, assim, quando eu boto a máquina na minha frente, eu escolho o que eu vou registrar. Sacou? Eu escolho o que eu vou enquadrar. Então, não há uma ingenuidade, não há uma... que não é naturalidade, porque eu acho que é algo natural. Ela acaba sendo algo muito mais subjetivo também. Mas há uma escolha nisso tudo, uma escolha textual nisso tudo. É isso que ele bota, é a ótica do eurocêntrico sobre os orixás. E como isso se perpetua, como isso tem ressonância. Essa é a minha questão. A gente está aqui chegando na divisão que eu tinha proposto. Yuri propôs aqui um alongamento. Eu vou manter o roteiro inicial. E aí, se possível, a gente vai seguir essa live e você volta nessa segunda parte, se você tiver disponibilidade, tranquilo? E aí, para finalizar aqui, eu vou apresentar duas perguntas, você traz aí as considerações, mas eu sei que o tema é realmente bastante amplo. A gente abre uma segunda live e na segunda parte, se você tiver disponibilidade, você entra. Então, eu queria que você trouxesse aqui umas falas finais nesse primeiro momento, a partir dessa pergunta aqui que Poliana Carini trouxe, através de quais ferramentas poderíamos democratizar a fotografia. E tem mais uma pergunta aqui por Cardi, que é de Azus. Creio que há um big problema que se origina em tratar como exótico o que é brasileiro acerca da negritude. Então a gente finaliza aí essa sua primeira participação aqui, e eu queria ver se você se disponibiliza para a gente abrir uma próxima live e na segunda parte você também está trazendo considerações. Sim. Então, democratizar, eu acho que é pensar acesso, sacou? Eu acho que não há condições da gente construir... Assim como a política de ação afirmativa, ela foi crucial para que a gente pudesse acessar a academia e produzir TCCs, pesquisa de mestrado, dissertações de tese, a partir do que a gente percebe, do que a gente sente. Eu acho que uma fotografia não é nada muito diferente disso. Se a gente não consegue tornar essa fotografia, e aí tornar a fotografia acessível, possibilitar que os jovens na periferia, nos bairros populares, comunidades tradicionais, comunidades ribeirinhas, possa ter acesso a equipamento e produzir
documentário, produzir filme, produzir a sua própria, construir a sua imagética. Eu não consigo ver uma outra forma se não for essa forma mais concreta. Qualquer outra forma de lei que não garanta de forma material acesso à máquina, a equipamento, a estrutura, a linha de montagem, eu acho que é eufemismo, eu acho que não vai funcionar. Eu acho que é pensar assim, eu não sei se é papel do Estado, porque eu não acredito que esse Estado brasileiro, sobretudo, ele tem interesse em nos munir de instrumentos para isso. Eu acho que o nosso lugar nesse Estado é esse lugar de subalternidade. Eu não consigo ver um outro lugar que não seja construído a partir da subalternidade em nossos corpos. E aí, esse lugar do exótico, assim, o que eu penso sobre o exótico é que nós, negros, indígenas, quilombolas, ciganos, mulheres, trans, gays, somos sempre o exótico. O branco nunca é o exótico. Sacou? A gente está sempre no lugar de alguém que é o objeto, que é o exótico, ou que é o diferente. Mas o diferente é a partir do olhar do branco. Porque o branco nunca é diferente pra gente, a gente não trata isso. Mas esse lugar do exótico é construído em cima do nosso corpo. É o fetiche sobre o nosso. Então, exótico é o terreiro de candomblé, exótico é o banda, exótico é o maracatu, exótico é a periferia. Mas o alfaville não é exótico, sacou? O karatê não é exótico, mas a capoeira é exótica. O maracatu é exótico, mas a música clássica que eles compreendem, a orquestra, ela não é exótica. O exótico é construído a partir da gente, é a partir do diferente, é a partir de algo que surpreende. Que ele está sempre surpreendendo o branco. Então, acho que isso é algo para a gente ser pensado. Então é isso, eu também agradeço, Juca, pelo bate-papo. Eu acho que existem outras possibilidades de dialogar e vamos estar aí. Espero ter Com certeza. conseguido falar. É sempre um nervosismo esse exercício, né? Encarar a live, É, encarar. Enfim, mas a gente tenta. massa. Inclusive, assim, caso a gente prolongue a live, eu aguardo também sua participação para trazer mais considerações. Eu acredito, assim, que você tem muito a contribuir. Eu agradeço muito essa indicação de Ismael, porque a gente estava pensando realmente, e foi muito importante sua participação, porque além de estudioso, além de antropólogo, de estar nesse espaço intelectual, você também vem tendo esse trabalho aí artístico de produção de imagem. Então, eu acredito que a gente tem aqui muito papo para debater. A gente sabe que essas lives do Instagram, elas limitam, mas os diálogos também continuam. Agradeço muito, Ismael. Caso tenha aqui a continuação, eu aguardo você, tranquilo? Marta, obrigado, gente. Obrigadão. Então, gente, a nossa segunda participação será com a artista e pesquisadora Yuri Trípode. Yuri tem um trabalho já em destaque no cenário nacional, com produções enquanto performer, enquanto atriz, uma artista multilinguista, sobretudo nessas discussões a respeito do corpo. Como aluna de mestrado, ela vem desenvolvendo um trabalho enquanto manifesto autoetnográfico em que investiga o corpo da loucura na contemporaneidade. Então a gente vai chamar aqui Yuri e para dar continuidade ao nosso papo. Vamos aguardar aqui que ela aceite. Lembrando que semanalmente estamos aqui nesses encontros, toda quarta-feira existe uma pessoa aqui mediando esse espaço do e aí, qual é a sua história? Mas essa sabe aonde está o garim. Tem satélite, governo não
bucetas e adentro. Tomaram o Brasil e vendiam alimento para os seus filhos. Tomaram o Brasil. Massacre silencioso. Se você não vai ver lá na sua TV, eu posso até sobreviver, mas sobreviver não é vida. O espelho que é meu, não tira mais o que é meu. Nem senhor, nem senhor, voltar pra lá com teu espelho. Síndrome de capitão do mar que sempre, sempre, sempre existiu. Sempre existiu, sempre existiu. O espelho que é meu, não tira mais o que é meu. Nem senhor, nem senhor, voltar pra lá com teu espelho. Síndrome. Axé! E aí, Axé. Juca? Como vai? Opa, Yuri. Boa tarde, espero que Bem? esteja bem, tudo bem por aí. Agradeço mais uma vez sua disponibilidade em estar aqui fazendo parte dessa interação de hoje. Como eu apresentei no começo, você reafirma um espaço aí da loucura como ética de existência, né? E sei que você preparou aqui uma fala historiográfica para esse papo de hoje. Então gostaria que você pontuasse essa problemática aí dessa temática e compartilhasse um pouquinho dessas suas pesquisas com a gente. Certo. Então, essa questão da loucura, ela está no meio desse estudo que eu fiz, que é um estudo sobre o imaginário, né? A construção desse... Eu estou ouvindo algum tipo de barulhinho, será que é seu... Eu acho que é o seu fone de ouvido, pode ser? Vai quando eu falo. Agora eu não estou ouvindo mais. Talvez tenha sido a Pronto. rede. Eu estava me balançando um Pode, pouquinho vendo essa introdução pode ser aí. isso. Parei. Pode ser isso. Então, com o tema que você passou para a gente, né? O tema que você passou para a gente foi... Você pode repetir o tema, por favor? O nome, o título? Monstrualização da diferença. Certo, Políticas de extermínio a partir da imagem do outro. certo. Então, eu estabeleci um estudo, pessoal, a partir, né, desse imaginário, da construção do imaginário no reforço e na criação de estigmas a partir da comunicação de massa, principalmente tendo como foco aqui o cinema, certo? Então, de início, eu quero colocar para vocês um trecho de Crítica da Razão Negra, de Achille Mbembe, que é: alterocídio como ato de marcar, de constituir o outro, não como semelhante a si mesmo, mas como objeto intrinsecamente ameaçador, do qual é preciso proteger-se, desfazer-se ou destruir quando não se pode controlar. Crítica da Razão Negra, Achille Mbembe. Sobre essa questão do outro que você coloca, eu escrevi aqui, né? A genealogia que Carla Acotirene, aí é o arroba Carla Acotirene, faz dessa marcação histórica do outro. Ou seja, se vocês entrarem na página de Carla Acotirene, tem um post específico sobre essa construção histórica do outro, que é uma marcação histórica, certo? E ela parte do discurso de Sojourner Truth e da ótica do feminismo negro. E a partir do discurso de Sojourner Truth, eu não sei como se fala em inglês, né? Mas inglês, que bom. Sojourner Truth, no discurso Eu Não Sou Uma Mulher, que é essa dupla marcação, né? O outro do homem e o outro do branco. E dentro das referências que ela, Carla Cotirene, coloca, eu acrescentaria Grada Quilomba como uma referência mais recente para essa construção histórica do outro. Então, vamos lá, né? Imaginário. Construção do imaginário e reforço desse estigma, né? E construção desses estigmas sobre os grupos sociais. Eu fiz uma pesquisa sobre a população indígena, a população negra e mestiça, e a população com transtornos mentais e a população louca. E a gente vai ver aqui o quanto está tudo imbricado, é tudo interligado e nada é por acaso, né? Nessas construções. Então, uma coisa que eu queria pontuar é que, por exemplo, eu não estou falando aqui por ninguém, certo?
Eu falo aqui porque eu entendo a luta indígena como uma luta de todos nós e a luta antirracista como uma luta de todos nós. Eu, como pessoa mestiça, mas entendendo também que a luta indígena é uma luta antirracista. E por isso eu quero pontuar aqui alguns nomes para que as pessoas procurem as obras dessas pessoas indígenas e a importância dessa narrativa, que não é essa que eu vou contar agora, né? A visão do branco colonizador, do homem branco, cis, hétero, né? Sobre esses povos, sobre nós, né? Então, assim, o que é que acontece? Eu vou citar aqui alguns nomes para vocês procurarem, que eu acho muito importante. Então, Davi Copenaua, Ailton Krenak, Márcia Cambeba, Sônia Guajajara, Catu Mirim, Caê Guajajara, Kunumi MC, Bro MCs, Célia Chacriabá, Denilson Baniwa, Cacique Ramon Tupinambá. E eu peço também para vocês que assistam o primeiro episódio de uma série na Netflix chamada Guerras do Brasil, certo? Então, para tratar da população indígena, eu vou falar brevemente de um artigo específico, mas eu já vi outros que falam com relação a isso. Que esse artigo se chama Índios na Mira, um olhar sobre os filmes do gênero western, que é filme de faroeste, bang bang, cowboy, no cinema hollywoodiano. Esse artigo é de Laila Oliveira e Sônia Azevedo. Primeiro eu queria pontuar que esse termo índio, né? Esse termo índio é um termo controverso, porque a gente sabe que o branco colonizador queria chegar às Índias, logo ele denominou a população que vivia em Pindorama como índios. E muitas pessoas indígenas gostam de serem chamadas pela sua etnia. Então, assim, o que é que tem nesse artigo? O imaginário construído pelo branco colonizador, né, nesses filmes de faroeste, que é de medo, repulsa, perigo. Ou seja, os indígenas eram criminosos. E essa questão da criminalidade vai estar presente nas três populações que a gente sabe que na interseccionalidade, né, se cruzam, se entrecruzam. E esse imaginário construído de perigo e de criminalidade, certo? O cidadão do Estado... O próprio Foucault traz, quando ele vai discutir monstruosidade, ele traz essa questão de que a monstruosidade, durante muito tempo, ela era criminosa, né? Ela estava dentro de um espaço ali jurídico em que a gente estava debatendo. Isso eu vou citar aqui também os anormais de Foucault, um estudo que eu fiz breve sobre os anormais, não o livro, mas artigos que li. Então, os cidadãos estadunidenses deveriam adentrar, olha a ideia, né, desses filmes. Os cidadãos estadunidenses deveriam adentrar os cativeiros indígenas, exterminá-los para recuperar suas mulheres que haviam sido sequestradas. E a gente vai ver mais para frente como esse imaginário retorna na construção da população negra, principalmente no nascimento de uma nação. Então, tais histórias eram passadas de geração a geração, reproduzindo ódio e temor por décadas sobre essa população indígena, né? Os combates e ações violentas dos cowboys para com os indígenas são simbolicamente entendidos por Fernando Mascarello, a partir desse artigo, certo? Em História Mundial do Cinema, como uma tentativa do homem branco de dominar a natureza selvagem, destruí-la se for preciso. E tudo pode ser justificado em nome do progresso do país. Yuri, só lembrando assim também que a gente tem no Brasil esse processo de monstrualização dos diversos povos chamados de indígena aqui no Brasil, né? No início do processo de colonização, a gente tem imagens que são divulgadas nos jornais da Europa, que são muito populares, a respeito, sobretudo, algumas imagens de Theodore de Brahe, em que ele representa os povos indígenas com chifres, em processos de canibalismo, comendo carnes, muito animalesco, que iria
permitir ali aquele processo de colonização. Então, é monstruoso, a gente pode exterminar eles, e é justificado, inclusive, pela própria Igreja Católica. Isso e tudo isso. E por eles cometerem, né, eles fazerem esses extermínios, eles precisavam justificar isso, né? E a justificativa sempre se dá através do viés da cultura, né? Através do viés da subjetivação e da cultura, para justificar o que eles já haviam feito, que são esses extermínios. E é obviamente que a Igreja Católica reforça aqui no Brasil a construção do negro e do indígena como sem alma, como não humano, portanto, passíveis a serem exterminados, controlados, a serem a todo genocídio, né, a toda desterritorialização cultural e física, né? Então, isso aí é bem importante que você coloca. Só lembrando que também dentro desse chama estilo, né? Dentro desse estilo de filme, a gente encontra muita xenofobia, racismo e nacionalismo, certo? Nesse tipo de filme caracterizado western. Se vocês procurarem por esses filmes, isso é muito centrado, esses filmes se centram muito na figura de John Wayne, certo? Na figura desse cowboy. John Wayne é um ator, diretor de cinema, em que, né, enfim, nas diligências, alguma coisa do tipo, tem aqui escrito direitinho, nesse artigo procurem, vai se colocar os índios como ameaçando, enfim, toda essa discussão que vai estar depois também. Então, xenofobia, os perigosos índios impediam o progresso e a civilização. Esses enfrentamentos nas telas eram também uma reprodução da história. Por que uma reprodução da história? Eu vou citar aqui um pouco desse artigo, tá? Esses enfrentamentos nas telas eram também uma reprodução da histórica, com várias fantasias e modificações temporais e geográficas. A maior parte dos povos indígenas já haviam sido exterminados dos Estados Unidos e os poucos que restavam eram reclusos em reservas indígenas. Tais disputas tiveram início em 1778, com batalhas como o massacre de Sand Creek, em 1864, deixando 450 índios Cheyennes mortos, a Guerra Dakota de 1862, que enforcou alguns e condenou outros às reservas. A Batalha do Rio Washita, exterminando 250 homens, mulheres e crianças Cheyennes, e outras batalhas que duraram até 1890. A arte americana tinha inevitavelmente de se tornar uma arte de consolo, uma arte a que faltava realidade, uma arte que afastava as massas da luta de classes, da consciência de seus próprios interesses de classe, e, por outro lado, tinha que ser uma arte que dirigia a energia para a competitividade, a iniciativa, alimentadas com moralidade burguesa e com psicologia burguesa. Certo? Então aí está aí um pouco desse imaginário cultural, dessa monstruosidade, né? Monstrualização, o termo que você usa qual é? Monstrualização. Monstrualização, monstrificação, né? Da diferença, dessa marcação histórica de outros, certo? Então, se por um acaso não der tempo, a gente cai a live e volta em outra, pode ser? Tranquilo, a gente pode fazer a segunda parte aqui da live, vamos ver o pessoal que estiver aqui participando, a gente vê esse retorno, a gente reinicia a live e também a gente convida Ismael, caso na segunda parte queira dar alguma contribuição e alongar aqui esse processo. Certo. Pessoal, deem aí retorno, como vocês estão nesse processo, mas pode continuar, Yuri. Só aqui pontuando, esse processo de monstrualização do outro, ele é apresentado por um intelectual brasileiro, Jailson de Souza. Ele vai mostrar aí como ele vai, sobretudo, pontuar a partir da população negra na contemporaneidade. Mas esse processo de monstrualização, que é o que você apresentou muito bem aí nesse começo, que é
não só deslegitimar o outro, mas atribuir o outro ali aquela ferramenta de ameaça, de medo e de extermínio. Então, quando a gente fala Isso. de monstrualização, De é esse criminosos, né? processo, isso, de tornar a monstruosidade enquanto um crime que deve ser combatido. Certo. Então é isso mesmo. Então, assim, a gente vê que essa mesma perspectiva desse imaginário, ele vai vir para a população negra e para a população louca, certo? Então, assim, em 13ª Emenda, eu acho que é um documentário que, não sei se grande parte daí conhece, mas procurem assistir, de Ava DuVernay. Eu vou falar DuVernay porque eu não sei falar inglês. Então, 13ª Emenda de Ava DuVernay é um documentário importantíssimo e que, logo de início, esse documentário coloca uma questão, né, um problema e uma questão que faz todo mundo refletir, né? Os Estados Unidos possuem 5% da população mundial, mas 25% da população carcerária do mundo todo. E a maioria é formada por negros e latinos. Os Estados Unidos têm a maior taxa de encarceramento do mundo. 1 em cada 4 ser humano preso está na Terra da Liberdade. Então, tem a 13ª Emenda Constitucional, que aí o foco do documentário é nessa emenda constitucional, que é uma parte em que a libertação, né, a suposta libertação, que a gente chama a suposta abolição, mas que coloca um adendo, que é o adendo de que, exceto em situação de quê? De criminalidade. Então, o que é que acontece? Isso aí vai estar muito atrelado à vadiagem ou vagabundagem. No Brasil, a gente tem o quê? Logo após a suposta abolição, lei da vadiagem, certo? Então, e aí passa para uma espécie de transição, né? De uma transição para uma espécie de mitologia da criminalidade negra. Havia uma ameaça de violência às mulheres. Olha só o quanto isso tem a ver com o imaginário diante dos povos indígenas que a gente colocou agora, né? Havia uma ameaça de violência às mulheres brancas pela figura do negro maldoso, ambicioso e ameaçador. O Nascimento de uma Nação, o primeiro filme de grande bilheteria, aclamado por sua realização, nos jornais eram as manchetes como o maior filme de todos os tempos. Então, nesse documentário chamado 13ª Emenda, vão problematizar justamente a construção desses imaginários, né? Então, toda imagem dos negros era degradada e bruta. Tem uma cena famosa que uma mulher branca se joga do penhasco para não ser violentada por um criminoso negro. No filme, os negros são uma ameaça para as mulheres brancas. E aí tem essa mitologia da figura do negro, do homem negro, como estuprador. Quando, no próprio filme, a gente sabe que na história da colonização, os homens brancos que estupravam as mulheres negras, né? Então, o Nascimento de uma Nação foi diretamente responsável pelo renascimento da Ku Klux Klan. Então, para vocês verem aí o quanto é perigoso o imaginário e o reforço desses estigmas na construção da comunicação de massa, né? E aí, perigoso é esse imaginário que projeta um perigo inexistente, projeta figuras de criminosos, e aí a gente vai estar delongando aqui, porque isso também vem depois. E o que é que acontece a partir do lançamento desse filme, chamado Nascimento de uma Nação? Uma onda de crimes atingiu a população negra a partir desse filme. Linchamentos, assassinatos e mortes. Aquelas clássicas fotografias que a gente sabe das pessoas negras enforcadas numa árvore, né, que permeou muito do que foi esse processo da Ku Klux Klan e dos linchamentos, que Angela Davis, em Mulheres, Raça e Classe, fala muito bem sobre isso, e que logo depois se seguiu o quê? O apartheid, né? Logo depois dessa construção aí. O medo do Gente, crime...
Só uma pausa aqui, Yuri. Vocês estão vendo uma figura de pergunta no rosto de Yuri ou vocês estão conseguindo ver a imagem dele? Deem esse retorno aí. Tela. E a gente consegue aqui segue o retorno. Pode seguir lá. Certo. Você está vendo uma imagem de pergunta? Não? Não, não. Certo. Então, logo depois o apartheid. O medo do crime é central para tudo isso, criado e reforçado por um imaginário na mídia de massa. Então, tem uma parte que uma intelectual fala: se dessemos aos negros a liberdade desse imaginário, né? Se dessemos aos negros a liberdade, seríamos retribuídos como nação com o crime. E aí se passa vários discursos, né? Discurso de lei e ordem por parte, né, desses brancos e por parte dessa construção, né, branca que desencadeou até em eleições, inclusive ganhando eleições por conta desse imaginário. Então, esse discurso de lei e ordem, quando a gente fala lei, por exemplo, quando eu falo lei, é relativo à Constituição Federal de 1988. E só lembrando que lei para a Constituição Federal de 1988 é muito diferente para essas outras constituições, certo? Para esse processo, inclusive, dessas pessoas aí. Porque a Constituição de 1988 é uma Constituição de baixo para cima. É uma Constituição que vem a partir das lutas, dos movimentos sociais e de pessoas engajadas em defender os direitos humanos. E esse discurso justamente de lei e ordem, perpetrado por esses brancos estadunidenses, né? Por esse imaginário que inclusive estava nesses ditos poderosos, né, da macropolítica, era um discurso que se contrapunha à luta por direitos civis, obviamente, né? E aí tem todo o contexto da guerra às drogas, que é uma guerra contra a população negra, que a gente sabe muito bem disso, e o filme também aponta. Então, outra série da Netflix que tem muito a ver com isso, e que eu indico para vocês assistirem, é Olhos que Condenam, certo? E aí, em um trecho específico, tem assim: então, você educou um povo, deliberadamente, por anos, por décadas, para crer que homens negros, em especial, e pessoas negras, em geral, são criminosos. Aí vem, vamos lá. A gente já falou dessa construção desse imaginário na população indígena, na população negra, e a gente vai agora para os anormais de Foucault. Pronto, Yuri. Olha só, a gente tem 2 minutinhos, então a gente programou de fazer essa divisão de live. Eu acho que não vai dar tempo. Vamos tentar aqui chamar as pessoas para essa próxima live e aí a gente continua com esse processo dos anormais. Mas como tem uma pergunta aqui nessa live, eu queria que você respondesse para a gente finalizar dentro desse 1 minutinho. Certo. Dessa finalização. Gente, queria chamar vocês. Conseguiu ler aí? Poliana Karine pergunta aqui: o que dizer sobre o desmonte dos órgãos? Eu acredito que tenha sido lá um pouquinho no começo, sobre essa questão da política atual, né? Sobre essa desorganização dos povos, da fiscalização e defesa dos povos indígenas. Órgãos de fiscalização, né? O desmonte dos órgãos de fiscalização, como FUNAI, como, né? Então, a gente sempre está aí antenado com a APIB, né? A Associação da População Indígena, que tem como presidente Sônia Guajajara. Então, essas narrativas e essas denúncias estão sendo feitas pela população indígena. Por isso é muito importante. Certo, vai cair. Isso. Olha só, gente, a gente vai cair aqui. Vamos iniciar uma nova live. Convido todos e todas que estão aqui presentes para a gente continuar esse bate-papo. Convidar Ismael também para que aqui no momento final a gente consiga... A gente vai salvar a live, vai deixar salva e vai deixar aqui também. Entrem na parte 2. Daqui a 3 minutinhos a gente está iniciando essa parte 2. Agradeço a todo mundo.